super bem-vindo à primeira edição do Expressão Nacional de 2021. Eu começo com um pequeno trecho do discurso de posse do presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, que dá uma ideia do cenário que o Congresso retoma os trabalhos. Precisamos urgentemente amparar os brasileiros que estão em estado de desespero econômico por causa da Covid-19. E temos que examinar como fortalecer nossa rede de proteção social. Temos que vacinar o nosso povo. Temos de buscar o equilíbrio de nossas contas públicas, de dialogar com a sociedade e o mercado de forma transparente, para que haja uma compreensão do que é possível e não é possível fazer e daquilo que de forma previsível, como sempre falamos por onde andamos, pode ser pactuado ou não. No programa de hoje, para debater, à luz desse cenário, quais serão as prioridades para 2021, 4 lideranças políticas da Câmara. O deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, vice-líder do governo na Câmara. O líder da minoria no Congresso Nacional, deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo. O líder da oposição, deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará. E o deputado paraibano Hugo Mota, líder do Republicanos, que deve entrar daqui a pouquinho na nossa sala. Você, como sempre, é nosso convidado. Participe do nosso debate pelas redes sociais ou pelo WhatsApp 61 99 620 2573. Senhores, muito obrigada, muito grata por ter aceitado o nosso convite para começar esse debate no Expressão Nacional, falando da pauta, como já é uma tradição, na primeira edição do nosso programa, todos os anos. Deputado André Figueiredo, eu começo pelo senhor. Nós sabemos que a pandemia, ela mudou e muito, né, todo o nosso referencial do que era normal antes, do que esperar e a partir daí as análises, né? Mas numa situação normal, aquele antigo normal, nós diríamos que o terceiro ano de um governo não é um ano muito adequado para aprovação de grandes reformas, sobretudo de emendas à Constituição, que exige um quórum qualificado. O presidente Bolsonaro listou 34 prioridades para o Congresso Nacional. Na sua avaliação, quais são as chances de sucesso do presidente? E aí eu iria já especificamente num tema, em relação à reforma tributária, que é tido como um consenso de que precisa haver uma reforma tributária, um tema que já é debatido na casa, eu diria que há algumas décadas, pelo menos 20 anos, eu acompanho esse assunto aqui na Câmara. O senhor acha que essa circunstância toda favorece efetivamente a aprovação da reforma tributária? Bom dia. Bem, olá Maristela, meus amigos Zaratini, líder da minoria no Congresso, meu amigo Joaquim Passarinho, vice-líder do governo na Câmara. É um prazer, mais uma vez, a gente iniciar um ano legislativo debatendo temas que são relevantes para o Brasil. E no momento onde nós estamos ainda atravessando uma grave crise sanitária que assola a humanidade como um todo, e aqui no Brasil, lamentavelmente, nós tivemos elementos que fizeram com que a pandemia tivesse ainda um quadro mais grave, né? A omissão, no primeiro momento, do presidente da República, substituições permanentes de ministros da Saúde, o tratamento com desdém da gravidade que é essa pandemia, que já vitimou mais de 230 mil brasileiros, e que agora a gente tenta, mesmo a passos ainda muito moderados, imunizar a população. O que nos alegra é vermos o presidente recém-eleito da Câmara dos Deputados, nesse discurso que nós ouvimos, ele colocar como prioridade a imunização da população brasileira, que eu creio que tem que ser o tema que nós vamos nos debruçar nessas primeiras semanas do Poder Legislativo, assim como o retorno do auxílio emergencial, né? Lembro bem que, juntamente com o Zaratini e com todos os líderes da oposição, conseguimos construir ainda em março do ano passado o auxílio emergencial para o patamar de R$600, quando naquela época o governo sinalizava com 200 e agora mais uma vez quer que fique no patamar de 200, e nós vamos buscar caminhos para que o auxílio emergencial possa ser o mais elevado possível, lógico, dentro de um cenário onde também não poderemos comprometer em demasia as contas que já estão bem sacrificadas. Mas mais importante que o eventual equilíbrio fiscal é nós termos a população brasileira sem passar fome, sem morrer ainda mais por conta da pandemia.
A pergunta que você me fez, Marcela, vem ao encontro do que todos nós, independente de sermos oposição ou sermos governo, né, ou serem governo, na verdade, nós temos como responsabilidade uma reforma tributária que seja progressiva. Reforma tributária que se trata apenas de um modelo de simplificação de tributos, de cobrança de tributos, isso não resolve nada o problema do Brasil. Nós precisamos ter uma justiça fiscal sendo realizada através de uma reforma que faça com que quem ganha mais pague mais, com quem a gente possa efetivamente tributar altos patrimônios, tributar aquelas rendas super elevadas e fazer com que o trabalhador brasileiro tenha um pouquinho daquele tributo que ele paga inserido nos bens de consumo, que esse tributo ele possa ser diluído em tributações que incidam sobre quem ganha mais. É por isso que eu vejo como um ambiente propício. Acredito que a gente possa, sim, voltar esse ano, assim porque nós tivemos em 2020, nesse ambiente de pandemia, o Poder Legislativo dando uma demonstração muito grande de equilíbrio e de responsabilidade com o Brasil, né? Então, eu creio que nós temos aí, sim, temas que não conseguiremos pautar, que são extremamente danosos para o Estado brasileiro, mas a reforma tributária ela é absolutamente necessária e eu vejo sim que nós podemos criar um ambiente de concertação e criarmos todas as condições para aprovarmos uma reforma tributária que efetivamente traga mais justiça social para o Brasil. Deputado, obrigada. Deputado Joaquim Passarinho, vice-líder do governo na Câmara, eu passo para o senhor agora. Deputado, ainda nessa mesma ideia de debater quais são as chances de aprovação dessas reformas, dessas mudanças, sobretudo das emendas à Constituição, nós sabemos que essas propostas, grandes mudanças, requerem uma participação efetiva do presidente da República, uma liderança do presidente da República nessa concertação que foi comentada pelo deputado André Figueiredo em relação no Congresso Nacional. O senhor acha que o presidente Bolsonaro vai efetivamente liderar esse processo dessas 34 propostas e, sobretudo, da reforma tributária, da questão do auxílio emergencial? Bom, primeiro, bom dia, Maristela, bom dia, André, bom dia, Zaratini, um prazer estar aqui conversando. Eu acho que uma conversa, esse primeiro programa do ano, no alto nível, para que a gente possa debater esses assuntos tão importantes que a Câmara vai ter que se debruçar. Quer dizer que eu acho que o presidente fez a sua parte, colocou para o Congresso quais são as suas prioridades. Prioridade na área econômica, prioridade na área administrativa, prioridade numa pauta de costumes, que foi uma promessa de campanha dele também. Mas acho que nós precisamos começar com essas grandes reformas. Eu, principalmente, gostaria que começasse primeiro com a reforma administrativa. Na minha opinião, ela teria precedência, precisaríamos fazer primeiro essa reforma administrativa e começando, pelo menos, para aqueles que vão entrar no serviço público. Você falou há pouco que nós falamos de reforma tributária há cerca de 20, 30 anos. Se não começarmos a falar da reforma administrativa, assim como não falamos na Previdência, depois tivemos que fazer uma reforma muito mais dura, precisamos tratar logo desse tema. E quanto ao tema da reforma tributária, eu concordo com o André, acho que o Congresso tem que ter maturidade para isso, e tem tido maturidade, acho que a oposição tem feito o seu papel, todo governo precisa ter uma oposição, e quando essa oposição é feita de maneira guardada de devidas proporções, de como pensar o governo, como pensar o país, mas fazer de forma responsável. E a oposição tem participado de forma responsável, discutindo as matérias, debatendo, melhorando as matérias algumas vezes, mas que a gente possa realmente fazer dessa reforma tributária aquilo que todos precisam. A simplificação é importante? Tem empresário que não sabe o que paga, não consegue saber o que paga, quanto paga, ou se está pagando corretamente. Acho que a simplificação é o primeiro ponto. Porém, nós precisamos atingir outros pontos. Nós precisamos ampliar a base de contribuição. É uma reforma difícil de fazer. Se fosse fácil, como você falou, há 30 anos já teria sido feita. O problema é que todos querem um pouco a mais e ninguém quer perder. Então, nós precisamos ver como arrecadar isso, fazer de uma maneira inteligente, que ela possa ser progressiva sim, que aqueles que recebem mais, que têm mais lucro, possam pagar mais e ajudar mais o país a sair dessa crise. É uma crise séria, nós precisamos entender que nós precisamos salvar o Brasil, mas salvar o Brasil agora não é comprometer o Brasil para frente. Então, eu acho que com maturidade, com inteligência, com debate, com diálogo, a Câmara vai poder ajudar o Brasil nesta crise.
Deputado, obrigada. Deputado Carlos Zaratini, líder da minoria no Congresso Nacional. E aí aqui eu quero só fazer uma rápida explicação. A gente que não está acostumado a lidar com esse linguajar do Congresso, linguajar legislativo, tende a pensar que minoria é um partido pequeno. Não. A minoria é o maior partido que, em relação ao governo e, consequentemente, à base do governo, tem uma posição política diferente. Por isso, o PT lidera a minoria na Câmara dos Deputados, o partido que tem 53 parlamentares na sua base, se eu não estou errado na conta. Mas, deputado Carlos Zaratini, eu queria ouvi-lo. Quando eu abri o programa, eu abri com um trecho do discurso do presidente Arthur Lira, em que ele fala em necessidade de amparar brasileiros que estão em desespero econômico. Ele fala também em fortalecimento da rede de proteção social, busca do equilíbrio das contas públicas e compreensão do que é possível e do que não é possível fazer. Isso remete, mais uma vez, à reforma tributária, que já foi falada aqui, mas também ao auxílio emergencial e à PEC emergencial que está lá no Senado. A PEC emergencial é aquela que reduz, que abre a possibilidade de reduzir, inclusive, salários de servidores públicos. Eu queria ouvi-lo em relação a esse cenário e quais, na sua visão, são as prioridades. Bom dia, Maristela, bom dia a todos os ouvintes da TV Câmara, bom dia, André, companheiro, bom dia, Joaquim Passarinho, nosso amigo. Em primeiro lugar, eu acho que a gente vai ter que cobrar do presidente da Câmara o encaminhamento, o parecer, né, o que ele quer fazer com os mais de 60 pedidos de impeachment que estão na sua mesa. Né? Ele tem lá, herdou do Rodrigo Maia esses pedidos, e tem que dar um parecer. E, no nosso ponto de vista, tem que ser um parecer que dê prosseguimento a um processo de impeachment, dado o caos, a anarquia em que está vivendo o nosso país hoje. É uma situação, veja você, é tão confusa que o presidente manda 34 ou 35 prioridades. Ou seja, quem tem tanta prioridade não tem nenhuma. Mas eu acho que o papel do Congresso tem que ser feito, né? O Congresso tem que trabalhar. E a primeira questão que nós vamos ter que resolver é o problema do orçamento, que vem junto com o orçamento a questão do auxílio emergencial. Eu acho que é quase uma unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado que deve voltar o auxílio emergencial. Porque a situação, como disse o presidente da Câmara, é desesperadora para a maioria do povo brasileiro. E nós temos que achar uma solução para resolver o problema do auxílio emergencial. E também para ajudar o governo a fazer uma coisa básica, que é a vacinação, que nós já tínhamos um grande programa de vacinação, uma metodologia que hoje não está funcionando, ou está funcionando muito lentamente. Pouco mais de 1,5% da população brasileira foi vacinada até agora. Então é necessário vacinar rapidamente, acelerar esse processo, né, para que a gente possa voltar às condições de produção e de recuperação econômica. Né? Mas, enquanto isso não acontece, é necessário esse apoio do governo para as famílias mais pobres do país, que são a maioria. E eu digo que essas duas questões emergenciais, que é o orçamento e o auxílio emergencial e a vacinação, nós precisamos caminhar, no nosso ponto de vista, para a reforma tributária. A reforma tributária, ela pode dar as condições do país evoluir na pauta econômica, avançar a retomada da produção, a retomada do desenvolvimento. E ela pode propiciar aquilo que a gente sempre lutou, que é a distribuição de renda. Ou seja, se a gente tiver uma simplificação de impostos combinada com um aumento da progressividade, que hoje, na verdade, nós temos uma regressividade, os mais pobres estão pagando relativamente mais imposto do que os mais ricos, né? Então, nós precisamos mudar isso daí. O Brasil precisa ter uma estrutura tributária justa, que permita às pessoas de baixa renda melhorar o seu padrão de vida, né? E permita que aqueles bilionários que nunca deixam de ganhar dinheiro, ganham dinheiro até mais na crise do que fora da crise, possam distribuir uma parte dessa sua riqueza. Então, nós queremos a reforma tributária. O deputado Aguinaldo avançou. Travou?
Travou a imagem do deputado Carlos Zaratini, a gente volta em seguida com ele, mas, deputado André Figueiredo, antes de passar para o senhor, eu quero ouvir de novo o deputado Joaquim Passarinho, né, porque até a chegada do deputado Hugo Mota, ele está em desvantagem, vamos dizer assim, né? Nós temos duas lideranças da oposição contra a liderança do governo. Deputado, em relação à reforma tributária, os presidentes da Câmara e do Senado anunciaram que pretendem ver o texto final, a emenda promulgada, inclusive, até entre agosto e outubro desse ano. A gente sabe que existe uma proposta do Senado Federal, uma proposta na Câmara dos Deputados, existe uma comissão mista trabalhando isso, que é algo, inclusive, diferente do ponto de vista do processo legislativo. Agora, uma reforma dessa natureza, normalmente ela tem como ponto principal uma proposta que venha do Palácio do Planalto. Em junho do ano passado, o ministro Paulo Guedes esteve na Câmara, no Congresso, entregou para os presidentes das casas um projeto de lei muito simples, que trata da unificação de 2 tributos. E disse à época que era a primeira de 3 partes que seriam encaminhadas para o Congresso Nacional. Essas outras 2 partes não chegaram. A minha pergunta é, o governo quer que a reforma tributária seja a partir dessas 2 propostas, que estão, essas 2 PECs e mais esse projeto de lei que estão em análise nessa comissão especial, ou o governo pretende ainda mandar alguma coisa a tempo de ser analisado pelo relator da matéria e pelos parlamentares? Bom, primeiro, eu acho que nós temos condições, o André já falou isso, acho que o Zaratini também, de votarmos esse ano. Acho que é algo que a base do governo, a oposição quer, uma reforma tributária. Volto a dizer, não é fácil. Se fosse fácil, o PT teria feito durante os seus 13, 14 anos de governo. Inclusive, taxando grandes riquezas que nunca conseguiu taxar, nunca fez. Então, não é fácil fazer. Porém, nós precisamos fazer. Eu acho que agora nós precisamos entender que a bola está com o Congresso, né? Nós já temos 2 PECs em encaminhamento, já há 1 ano sendo debatida, mais de ano. Temos um projeto do governo, não podemos estar mais esperando. Eu acho que nós temos que ter essa inteligência, temos que ter essa competência de podermos, nessas 3 propostas existentes, porque, na minha opinião, nenhuma das 3 contempla, eu acho que nós precisamos fazer esse arranjo, e a Câmara tem feito sempre isso, tem competência para isso, apresentar uma nova proposta, e aí, debatendo com o governo, nós possamos entregar à população esta reforma que seja progressiva, que taxe os mais ricos, que libere os mais pobres, mas que possa também simplificar, e simplificando poder ampliar a base. Volto a dizer, todos querem arrecadar mais, estados precisam de mais recursos, municípios principalmente precisam de mais recursos, e a União também precisa do seu recurso. Então nós precisamos ver como fazer isso de maneira simples, de maneira objetiva, de maneira inteligente, ampliar essa base de contribuição, sempre em cima dos que mais podem fazer, para que a gente possa, nessa arrecadação, fazer uma distribuição equilibrada, né, para que a gente possa, que os municípios, principalmente, recebam. O grande problema que nós temos é a concentração do recurso na União. Ainda temos isso muito forte, precisamos descentralizar, fazer com que isso chegue na ponta, para que a gente não fique dependendo sempre de prefeitos e governadores que estavam correndo atrás do governo. Mas eu acho que o orçamento está conosco também, no próprio problema da pandemia, nós precisamos achar essas respostas, achar essas saídas e oferecê-las ao governo. Obrigada, deputado. Deputado André Figueiredo, eu volto para o senhor agora. Foi colocado aqui nessa primeira rodada foram colocados 2 pontos que são, me parece, que fundamentais na reforma tributária e que não estão ainda contemplados nessas propostas que estão em análise. Uma é a questão da redução da incidência sobre o consumo e, consequentemente, reduzir a regressividade do sistema tributário brasileiro, que penaliza os mais pobres esses que estão ainda mais pobres com a pandemia. E a outra questão que é o equilíbrio federativo, né? Como disse o deputado Joaquim Passarinho, prefeitos vêm rotineiramente a Brasília, pedir ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional, com o pires na mão, pedir recursos. Diante desse cronograma que foi posto e das propostas que tem para a reforma tributária, o senhor acha que é viável, é possível construir um texto a partir dessas 2 e que trate desses 2 pontos, a questão do equilíbrio tributário, da redistribuição federativa e a questão da regressividade? Eu creio que sim, Maristela, eu creio que sim, até por conta de que o que nós temos debatido, não apenas no âmbito da oposição, na oposição nós praticamente temos consensuado caminhos.
né, nós do PDT apresentamos uma emenda substitutiva global, posteriormente formatamos uma emenda com todos os partidos de oposição, PDT, PT, PSB, PCdoB, PSOL e Rede, né, e demos entrada. Então, eu vejo que a questão federativa é algo que une tanto, lógico, boa parte dos que fazem a base do governo, os que hoje estão nos partidos de centro, quanto os que estão na oposição. Nós sabemos que a concentração de recursos na mão da União ainda faz com que prefeitos tenham que vir com pires na mão, sequencialmente a Brasília, pedir recursos para custeio, recursos para investimentos, e isso é muito ruim. Isso é muito ruim e é praticamente um consenso dentro da casa. Então, a questão de reformularmos o Pacto Federativo dentro da distribuição do que é arrecadado dentro dessa nova reforma tributária, eu vejo que é uma possibilidade grande. E a questão da progressividade, nós temos digamos assim, uma grande bandeira que é a tributação de lucros e dividendos. Essa tributação de lucros e dividendos, ela pode fazer com que aqueles que realmente ganham mais, e isso pode, nós não vamos nos furtar a reduzir, talvez, a alíquota do IRPJ, mas a tributação de lucros e dividendos é algo indispensável para que a gente possa fazer uma reforma tributária progressiva. Ao mesmo tempo, estimular o aumento do limite de imposto de transmissão causa-mortes, né, o imposto sobre heranças, também que é muito baixo ainda no Brasil, e fazer com que outros bens, digamos assim, de luxo possam ser tributados, o caso de embarcações, de aeronaves, que, lamentavelmente, quem tem um carro 1.0 paga IPVA e quem tem uma lancha ou uma aeronave acaba não pagando. Então, nós temos aí algumas bandeiras que vamos colocar em discussão e eu creio que nós temos condição, sim, talvez de não fazermos a reforma tributária que gostaríamos, mas pelo menos levarmos ao encontro desse modelo ideal. E isso eu tenho certeza que o Poder Legislativo vai saber, com muita serenidade, debater e encontrar um caminho que seja justo para os outros entes federados e para quem está na parte de baixo da pirâmide social. Deputado Carlos Zaratini, o senhor concorda que é possível já nesse trabalho que está sendo feito a reforma tributária fazer essa mudança? Lembrando aqui 2 pontos. Quando a gente fala em concentração de recursos na União, a gente fala também em concentração de poder na União. Onde existe concentração de recursos, existe concentração de poder. Então, a distribuição de recursos de uma forma mais equilibrada entre os entes subnacionais significa também a distribuição de poder político, de poder de realização. O senhor acha que isso é possível? E eu estou recebendo aqui um conjunto de observações, de comentários. As pessoas, de maneira geral, acham que deve ser usado o auxílio emergencial, deve ser, sobretudo, para quem já recebe o Bolsa Família. Essa é a opinião, por exemplo, da Lourdes Martinez. A Janaína Alves diz a mesma coisa, infelizmente não sei de onde elas são. A Samira Gonçalves, ela já acha o contrário, absurdo, só o Bolsa Família recebeu o auxílio emergencial. Então a Samira Gonçalves, imagina que ele esteja pensando naqueles brasileiros que vivem na informalidade e que, entre aspas, foram descobertos com a pandemia, né? Aquela pobreza que parecia oculta e que foi descoberta com a pandemia. Na sua opinião, qual que deve ser a base do auxílio emergencial também? O senhor está sem áudio, deputado. Em primeiro lugar, em relação à reforma tributária, eu acredito que nós devemos fazer isso, fazer uma redistribuição das receitas, né, de forma que os municípios tenham mais condições de fazer os seus investimentos, né? Então, é necessário redistribuir quem recebe e, ao mesmo tempo, aumentar a progressividade. Então, os bilionários vão ter que pagar mais, a classe média, os mais pobres, pagar menos, né? Para que a gente possa aumentar o mercado consumidor, aumentar o consumo das famílias e, dessa forma, fazer a economia se movimentar mais. E, evidentemente, simplificando, unificando impostos para permitir também uma economia nos procedimentos tributários das empresas, principalmente. Agora, em relação ao auxílio emergencial, veja só, o auxílio chegou a ser pago para 68 milhões de pessoas, né? E, evidentemente, são 14 milhões, se eu não me engano, de pessoas ou famílias que recebem o Bolsa Família. Então, a expansão foi muito grande.
E por que isso? Porque muita gente que não recebe o Bolsa Família também precisou do auxílio. Muita gente está desempregada. Nós temos uma medição do desemprego que é só entre aqueles que procuram emprego. Então, são 14 milhões de desempregados. Mas, evidentemente, tem mais 14, 15 milhões de pessoas que não estão procurando emprego porque não têm perspectiva de encontrar. Então, não estão trabalhando, não estão produzindo. Então, é necessário beneficiar a essas pessoas. Essas pessoas não estão procurando emprego não é porque não querem trabalhar, é porque não tem onde procurar emprego, não tem onde achar um emprego. Então, é necessário que a gente permita que essas pessoas também sejam incorporadas ao auxílio emergencial. Então, eu acho que o governo pode estabelecer alguns critérios, que nós na Câmara e no Senado vamos discutir também esses critérios, certo? Mas, ao mesmo tempo, não podemos nos limitar ao Bolsa Família, né? Nós temos que expandir isso aí exatamente porque a crise é muito grande. Nós vivemos um tempo anormal e isso tem que ser encarado de frente. Nós precisamos dar continuidade à atividade econômica e recuperar a economia. E é fundamental para isso que as pessoas tenham as condições mínimas de consumo. Bom, eu lembro que a gente continua esperando o deputado Hugo Mota, líder do Republicanos, deputado da Paraíba, que infelizmente ficou preso numa obra que está acontecendo na rodovia, mas vamos ver se ainda dá tempo dele voltar, e dele entrar, perdão. Deputado Joaquim Passarinho, falando ainda sobre o auxílio emergencial, recentemente o ministro Paulo Guedes deu uma entrevista em que ele diz o seguinte: se a pandemia recrudescer, existe a possibilidade de recriar o novo auxílio emergencial, né? Acho que se a pandemia recrudescer, acho que já não é nem mais uma condicionante, é um fato, me parece, né? Mas ele disse que é dentro de um arcabouço de novo marco fiscal. E aí ele citou a aprovação da PEC emergencial e a PEC do Pacto Federativo. Essas duas PECs, e mais a PEC dos fundos, elas foram entregues no Senado Federal no final de 2019. O governo optou por iniciar essas PECs pelo Senado Federal e não pela Câmara, como normalmente acontece na maioria das vezes. Mas elas não tramitaram, não conseguiram tramitar efetivamente ainda, não conseguiram avançar, pandemia, uma série de fatores. A minha pergunta é, essas pessoas que precisam do auxílio emergencial, elas precisam do auxílio emergencial para ontem, né? Porque a fome não espera, a realidade do desemprego é agora, né? O ministro Paulo Guedes sempre diz que a economia vai crescer em V, mas a questão do emprego a gente sabe que é o último fator efetivamente a ser recuperado no processo de recuperação econômica. Enquanto essas propostas não tramitam, o que pode ser feito? Ou o que o governo pretende fazer para que essas propostas tramitem rapidamente? Bom, Marcelo, eu acho que primeiro nós temos de alguns dados, né? O governo passou bem essa crise no caso de desemprego formal. Se você for pegar os números que foram colocados, o Brasil teve 142 mil empregos a mais, se não me engano, fechou o ano. Então, empregos formais nós conseguimos. O nosso grande problema é na economia informal, né? Nós estamos, inclusive, na pauta dessa semana, botar uma ajuda a pessoal dos eventos, né? Então, isso é uma grande economia que gira em torno de eventos nesse país como um todo, em todos os municípios, e esse pessoal está sem fazer nada. O pessoal não é um pessoal desempregado, porque não era um emprego talvez formal, mas as pessoas estão passando necessidade. Assim como na área cultural, nós fizemos essa ajuda, assim como com as pequenas empresas, o governo atingiu quase todos. Logicamente, a crise, a pandemia, durou mais tempo do que nós achávamos, todos achávamos, né? Vamos lembrar que a Câmara votou a ajuda emergencial por 3 meses, depois houve uma prorrogação. Enfim, a Câmara também achava que essa pandemia mundial não teria tantas consequências. Então, nós precisamos realmente trabalhar essas pessoas que, como você falou, eram invisíveis, vamos supor, que não estavam no cadastro único do governo e também não estavam no emprego formal. E eles apareceram durante a crise, apareceram quando você parou a economia. Então, nós precisamos realmente que essa economia ande, logicamente, ela já está andando em alguns pontos, a indústria tem feito crescimentos sucessivos durante os últimos 8 meses, e nós precisamos realmente saber a quem atingir, como nós precisamos chegar, é importante, é para ontem, como você falou, e o governo está disposto, o ministro Paulo Guedes já colocou isso, porém, nós temos que a Câmara
Agora, aproveitando que nós não votamos o orçamento de 2021, aproveitar na votação agora do orçamento de 2021, criar condições para o governo poder atender um número cada vez maior de pessoas que precisam. Logicamente, procurando ver as fraudes, procurando saber aonde você não precisa, talvez mais, dessa ajuda, mas tenho certeza que não é só o Bolsa Família, e eu acho que não só a oposição, como situação, todos nós estamos imbuídos de tentar achar uma saída, volto a dizer, para que o Brasil possa ajudar esses mais necessitados, porém, não travar o futuro desse país, não deixar essa dívida para filhos e netos. Então, o governo acha que esse auxílio emergencial ele deve se restringir a quem já está no Bolsa Família, talvez até com ampliação desse número, ou deve ser algo mais amplo, como foi no ano passado? Eu creio que deve ser um pouco mais amplo, só o Bolsa Família não vai atingir. Eu volto a dizer, nós temos muitas pessoas que trabalhavam numa economia informal, que ganhavam até mais dinheiro do que uma carteira assinada normalmente, e essas pessoas apareceram, essas pessoas foram descobertas, vamos supor, pela sociedade e pelo governo. E essas pessoas ainda não estão amparadas nem no Bolsa Família e nem estão conseguindo ainda na sua atividade econômica voltar ao que era antes. Então, nós precisamos defender essas pessoas, proteger essas pessoas. Na minha opinião particular, acho que nós devemos fazer algo um pouco maior do que o Bolsa Família. Bom, o projeto de lei sobre eventos, a que o deputado Joaquim Passarinho se referiu, é o PL 5638 de 2020. Ele cria o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, chamado PERSE, com o objetivo de oferecer condições para que o setor de eventos possa mitigar perdas em razão da pandemia e do novo coronavírus. Deputado André Figueiredo, eu volto com o senhor. Recentemente, o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, ao comentar o fato de o presidente Jair Bolsonaro haver proposto 34 prioridades para o Congresso Nacional, ele disse que entende ser perfeitamente possível a votação simultânea dessa grande pauta. Segundo ele, existe uma força-tarefa de mais de 500 parlamentares, então é possível votar nas comissões, no plenário, em vários espaços de votação, de deliberação, ao mesmo tempo. E que o presidente fez a parte dele, entregou ao Congresso, que a bola agora está com o Congresso. À luz do que, como se decorre o processo político e o processo legislativo, que não é uma coisa feita de forma muito rápida, o senhor acha que, de fato, o senhor concorda com o deputado Ricardo Barros, que é assim, que é possível analisar os 34 projetos, 34 propostas concomitantemente? Eu vejo que é imprescindível que nós tenhamos logo no início desse ano legislativo, a instalação das comissões permanentes. Eu vejo que nós não podemos viver só com plenário virtual ou híbrido, como tem acontecido, e comissões importantes, como a própria CCJ, a Comissão de Ciência e Tecnologia, de Direitos Humanos, a Finanças e Tributação, enfim, todas as comissões permanentes, elas precisam ser instaladas para que o Congresso Nacional possa debater vários projetos de lei, alguns deles de iniciativa de parlamentares e outros que possam ser oriundos do Poder Executivo. Nós não podemos nos furtar, por mais que discordemos do teor de alguns projetos que foram encaminhados pelo presidente Jair Bolsonaro, nós não podemos. O Congresso Legislativo é a casa de debates. Então, divergindo ou concordando, nós temos que debater. E, se for o caso, os projetos que têm um número de votos suficientes para ser aprovados serão aprovados. Agora, existem projetos que são verdadeiramente inadmissíveis serem sequer pautados. Isso nós vamos debater com o presidente da casa, o deputado Arthur Lira, e eu tenho absoluta certeza, assim como fez o presidente Rodrigo Maia, que o presidente Arthur Lira, ele saberá respeitar as minorias, saberá respeitar o bom debate, não vai atropelar de forma nenhuma um processo que é necessário, que é o processo de discussão exaustiva. E alguns projetos, como eu disse no início da minha fala, que são muito danosos ao Brasil, independente de quem esteja no poder, esperamos que esses projetos não sejam sequer pautados para não termos ainda mais prejuízos para quem está na base da pirâmide, para quem realmente está sendo demonizado, o servidor público, de repente virou o grande demônio da administração pública, quando a gente sabe que eles são extremamente imprescindíveis para o bom funcionamento do Estado brasileiro. O que nós precisamos claramente é fazer com que o Estado seja eficiente, nem o Estado mínimo nem máximo.
É o Estado necessário. E é por isso que nós queremos fazer com que grandes empresas, que são imprescindíveis para o bom funcionamento do Brasil, que elas não possam ser privatizadas. Não podemos admitir que, num momento como esse, venham à tona tentativas de desvalorizar empresas estatais que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso país, criando subsidiárias ou esvaziando suas atribuições, consequentemente sucateando e fazendo com que elas efetivamente possam ser privatizadas por um preço vil. Né? E outras empresas que são indispensáveis, como é o caso da Dataprev, do Serpro, né? Nós temos aí que são os Correios. Nós não consideramos que essas empresas elas possam ser privatizadas, elas são estratégicas para a segurança nacional, inclusive no que diz respeito à proteção de dados do cidadão e da administração pública brasileira. Por isso que eu digo, existem projetos que serão discutidos, votados, alguns aprovados, outros não, mas para isso nós precisamos ter todo o processo legislativo respeitado para que não venhamos a atropelar. E aí é imprescindível que venhamos a instalar o mais rápido possível as comissões permanentes para que as discussões possam se dar no âmbito das comissões e, quando levarmos a plenário, já termos um processo de discussão bastante evoluído. Bom, eu estou recebendo aqui um comentário muito interessante da Ana Lúcia Vieira, do YouTube. Ela diz o seguinte: mandem comissões fiscalizar os prefeitos, abram os olhos para esses prefeitos que vivem pedindo verbas. Bom, então aqui eu acho que é importante tocar 2 pontos. Primeiro, que é um papel fundamental do Congresso Nacional fazer a fiscalização, mas no caso do Congresso Nacional, ele fiscaliza, sobretudo, o Poder Executivo Federal. A fiscalização dos prefeitos é das câmaras municipais. Mas eu acho que o deputado Carlos Zaratini pode falar um pouco sobre isso, porque talvez uma coisa não obrigatoriamente elimine a outra, porque são recursos federais que são transferidos para os municípios. E a Adriana Gilbert, ela diz, aumento de tributação para o lucro líquido dos bancos já. Deputado Carlos Zaratini, eu queria ouvir em relação a esses 2 pontos que eu comentei, mas também em relação a privatizações que foi trazido à nossa discussão pelo deputado André Figueiredo. Recentemente, o atual vice-presidente da Câmara, antes de ser eleito vice-presidente, inclusive, deputado Marcelo Ramos, do PL do Amazonas, ele disse que acha que a tática do governo em relação às privatizações está errada. Ele acha que o correto seria, começando a privatizar empresas públicas que são deficitárias, que isso traria, vamos dizer assim, uma compreensão por parte da sociedade em relação a essas empresas, para depois, aí sim, partir para grandes empresas, como foi comentado pelo deputado André Figueiredo, como a Eletrobras. Qual é a sua opinião em relação a esses pontos? Primeiro, em relação à questão das emendas, né, que foi colocado aí pelo ouvinte, é importante dizer que a fiscalização das emendas parlamentares, da sua execução, passa não só pelas câmaras de vereadores, mas pelo Tribunal de Contas dos Estados, a quem as prefeituras devem prestar contas, e também ao Tribunal de Contas da União, que também vai fiscalizar. Então, fiscalização é o que não vai faltar em relação a essas verbas, né? Me parece que hoje o Brasil tem um sistema de controle tão robusto que às vezes até maior do que o sistema de execução. Mas, enfim, é um sistema bem estruturado e me parece que é difícil aos prefeitos desviar essas verbas, né, ou fazer algum tipo de irregularidade. Se fizer, vai ser punido. Agora, em relação às privatizações, veja bem, existem empresas deficitárias que são importantíssimas para o desenvolvimento nacional. Vou dar um exemplo, a Embrapa. Né? A Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária responsável por todo esse crescimento gigantesco do agronegócio no Brasil. Foi a partir das pesquisas da Embrapa que se encontraram, melhorou-se o solo, melhorou as sementes, melhorou o desenvolvimento agrícola no país. É uma empresa deficitária, né? Assim como várias outras são deficitárias, mas fundamentais para o desenvolvimento do país. O papel das empresas estatais, muitas vezes, é entrar onde o capital privado não entra, né? Então, por exemplo, a Eletrobras, ela foi responsável por crescer o parque de geração em nosso país, e sem ela, não vai continuar crescendo. Se a gente estabelecer uma privatização da Eletrobras, quem é que vai colocar recursos para construir novas usinas? Né? Porque é evidente, o Brasil está crescendo na energia solar, na eólica, que são empreendimentos privados, mas tem que crescer também
e tem condições de crescer no desenvolvimento da hidroenergia, né? Quer dizer, da hidráulica. Então, e linhas de transmissão que também têm que ser construídas. Então, tem muita coisa que a Eletrobras tem que fazer ainda no Brasil, né? Se não fosse a Eletrobras, nós não teríamos tido o programa Luz para Todos, que levou energia a lugares onde nunca tinha chegado energia. E não seria a empresa privada que ia levar lá. Então, deixa eu só acrescentar em relação a essa questão da energia, lembrando que se a economia de fato crescer, como o ministro Paulo Guedes sempre anuncia, o crescimento em V, vai precisar de muita energia. Se a energia que tem, ela ainda é suficiente, porque a economia brasileira está patinando já há muitos anos. Nós tivemos a década anterior com uma década praticamente perdida, se não perdida. Então, essa questão da energia, num crescimento em V, ela precisa ser também muito rápida. Então, qualquer mudança nessa geração de energia, ela tem que ser muito rápida também. Exato, e nós precisamos de investimento público para que ela seja rápida, né? Então, por exemplo, nós estamos hoje com um problema de seca em vários reservatórios, né? Nós estamos com um problema de geração de energia hidráulica por conta de seca em várias regiões do país. Nós precisamos investir, por exemplo, nos gasodutos para poder ter usinas a gás, termoelétricas a gás, que nós temos muito gás. Quem é que vai construir esses gasodutos? A própria lei do gás, nós discordamos dela porque ela não abria espaço para a construção de gasodutos, né? E sem os gasodutos você não tem as usinas termoelétricas a gás, que são fundamentais, né? Então, eu acho que o modelo energético brasileiro ainda precisa de investimento público. Mesmo que no crescimento não seja em V, mas que seja mais lento, nós vamos precisar de investimento público. O André falou aqui do Correio. Olha, nós temos a maior empresa de logística do país, que é a empresa de Correios e Telégrafos. Ela é uma empresa que chega em qualquer canto do Brasil, em qualquer canto, lá no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, em lugares onde as empresas privadas não vão montar uma estrutura para chegar. Então, é necessário, num país tão grande, tão amplo, tão desigual como é o Brasil, que a gente tenha a participação estatal para propiciar o desenvolvimento econômico. Deputado, rapidamente, em relação à reforma administrativa. O deputado Joaquim Passarinho falou que os servidores públicos não podem ser demonizados, mas apontou como sendo uma importante reforma, uma das prioridades que deve ser dada pelo Congresso Nacional. A Valdívia, ela diz o seguinte pelo YouTube: redução salarial dos políticos para usar o dinheiro e socorrer as vítimas da pandemia. Um dos pontos bastante debatido na proposta de reforma administrativa que foi apresentada é que ela não mexe nos rendimentos, nos subsídios, no salário, como a gente queira falar, dos agentes públicos, né? Deputados, senadores, membros do Ministério Público, juízes. Rapidamente, qual é a sua avaliação em relação à reforma administrativa? Olha, nós estamos com um projeto parado, que é um projeto do deputado, relatado pelo deputado Rubens Bueno, que trata do teto salarial do serviço público. Nós achamos fundamental, antes de discutir reforma administrativa, estabelecer o teto, porque tem setores do judiciário, do Ministério Público, do próprio Executivo, às vezes, que ganham muito mais. Então, nós vamos começar a fazer a reforma administrativa mexendo com os que ganham menos? Vamos começar mexendo com os que ganham mais. Então, a nossa defesa é, antes de qualquer discussão de reforma administrativa, a gente votar o teto salarial do funcionalismo público. E esse projeto está pronto, está maduro. O deputado Rubens Bueno, do Cidadania, fez um excelente trabalho e eu acho que a gente já tem o caminho para começar. Lembrando que é um projeto que veio do Senado Federal, então, se ele for aprovado como veio do Senado Federal, vai direto para a sanção. Se houver qualquer mudança, volta para o Senado Federal para analisar essa mudança. Eu estou tentando pegar aqui o número desse projeto para passar para vocês. Deputado Joaquim Passarinho, em relação à pauta de costumes, né, que é uma pauta que conversa, dialoga diretamente com a base eleitoral mais fiel, vamos dizer assim, do presidente Jair Bolsonaro, há quem entenda que nesse momento em que se deve priorizar algumas reformas, a retomada econômica, a pauta de costumes deva ser deixada um pouco de lado, porque ela tende a gerar muito debate, muita oposição
dentro das casas. Qual é a sua avaliação em relação ao time da pauta de costumes? E aí nós estamos falando de homeschooling, nós estamos falando também de porte de armas. Bom, eu primeiro queria concordar aqui com o que o André colocou. Acho que nós precisamos reabrir as comissões de maneira virtual, de maneira mista, né, híbrida. Nós precisamos abrir as comissões. As comissões são um importante espaço de debate para que essas coisas possam se passar. E nós podemos, com ela, fazer algumas coisas, como, por exemplo, essa pauta de costumes. Ela pode ser apartada um pouquinho do plenário para que a gente possa amadurecer, né, que ela possa ser mais debatida. Então, eu não vejo como não andar. Eu acho que o Congresso tem 513 deputados, nem todos estão envolvidos diretamente com a área econômica, nem todos estão envolvidos diretamente com essas reformas administrativas. Os partidos têm suas representações em cada uma dessas comissões, e essas comissões, elas podendo ser instaladas. Passamos um ano sem comissões, isso prejudicou muito o Congresso Nacional. Então, tem debate que elas podem, devem acontecer nas comissões, para que ela possa chegar, se chegarem ao plenário, de maneira mais maturada, de maneira mais organizada, de maneira mais consensual. As comissões servem muito para isso, né, para amenizar um pouquinho o impacto do que chega, às vezes, na casa. Então, vou dizer, eu acho que não vejo por que não tratar. Não tem, aí eu discordo um pouco do André também. Acho que não existe projeto que não deve ser pautado. Nós pecamos muito porque caducamos várias medidas provisórias do governo. Acho que o Congresso tem que votar. Nós estamos aí para isso. Independente do tema, se eu desgoste ou não do tema, nós precisamos votar e fazer com que esses projetos andem, seja para virar lei ou seja para serem derrotados, e esse assunto não vir mais ficar atrapalhando a pauta. Até porque esses projetos que não são votados, não são pautados, continuam debatendo na casa, atrapalhando o bom andamento da casa. Então, sou a favor das comissões, sou a favor que a gente possa debater todos os projetos e que a gente possa debater alguns temas que são importantes. Nós falamos agora de privatizações. Eu queria debater antes o modelo de privatização. Me preocupa muito, os Correios, por exemplo, me preocupa muito, sou da Amazônia, sou do Pará, tem municípios em que não temos bancos, não temos uma instituição pública que chega aquele pequeno pedaço, aquele pequeno distrito, e o Correio está presente lá. Como nós faremos isso? Então, muito mais do que privatizar ou não, nós temos que debater quais são os modelos de privatização que nós temos, para que a gente possa ver essas empresas que precisam ser privatizadas, elas não possam, na sua privatização, trazer prejuízo para a população. Volto a dizer, precisamos debater esse problema do teto do salário, é importantíssimo. Fiz parte da comissão, o deputado Rubens Bueno fez um brilhante parecer, nós precisamos encarar isso, acho que estamos travados por outros poderes, mas nós precisamos fazer isso de maneira urgente. Está pronto para votar, é só pautar, se houver interesse, acho que haverá esse interesse. O presidente Arthur Lira, tenho convicção que ele vai respeitar a minoria, volto a dizer, nós precisamos do apoio da oposição, nós precisamos do debate da oposição, da contribuição da oposição, e o presidente Arthur Lira já tem experiência na casa, líder de partido, já debateu muito, e ele respeitando a posição da oposição, nós temos certeza que nós vamos juntos construir muita coisa para esse país este ano. Bom, o projeto de lei a que foi feita referência, que tem como relator o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, é o PL 6726 de 2016. Senhores, nós estamos caminhando para o final do nosso debate. Eu anotei aqui, ao longo do programa, algumas prioridades que foram apresentadas, e eu queria ver se a gente consegue terminar a nossa conversa fazendo uma listinha assim, de prioridades. O deputado André Figueiredo falou de imunização, de retorno do auxílio emergencial, da reforma tributária. O senhor tem mais alguma proposta que o senhor identifique como prioridade, deputado André Figueiredo? Não, eu considero que essas são as prioridades mais imediatas, né? Algo que nós temos que nos debruçar nessas primeiras semanas. O retorno do auxílio emergencial, esperamos que a gente possa debater essa semana agora, que é praticamente a primeira semana de trabalho da Câmara dos Deputados, para que nós possamos realmente fazer a situação do povo brasileiro ficar menos sofrida, né? E a reforma tributária, volto a dizer, dentro de uma lógica de revisão do Pacto Federativo, ela é importante. E também coloco mais um tema que necessariamente nós teremos que nos debruçar até o mês de setembro, que é uma readequação da legislação eleitoral para que nós possamos ter um pleito eleitoral em 2022 que tenha, digamos assim, um norte mais democrático e, consequentemente, nós possamos cada vez mais fazer com que a democracia prevaleça no Brasil. Então, eu vejo que são esses
esses tópicos que a gente vai ter que priorizar no ano de 2021. Obrigada, deputado. Antes de passar para o deputado Carlos Zaratini, eu quero esclarecer, foi falado muito aqui de voltar as comissões a funcionar. Na Câmara dos Deputados, as comissões são escolhidas e a sua mesa diretora é eleita para funcionar por um ano. Então, ao longo de 2020, com a pandemia, as comissões acabaram não sendo reformadas, reconstituídas, uma nova mesa eleita, mas a comissão de orçamento, que é uma comissão mista, composta por deputados e senadores, ela tem um funcionamento para 2 anos. Então, a comissão que foi escolhida em 2019, ela vai até março desse ano, com tempo, teoricamente, suficiente para votar a proposta orçamentária e encaminhar para o Congresso Nacional a votação para o plenário da Câmara e do Senado Federal. Deputado Carlos Zaratini, suas prioridades. Eu anotei aqui, o senhor falou do impeachment, o senhor falou do orçamento, né, do orçamento, do auxílio emergencial, da vacinação e da reforma tributária. Mais alguma coisa? Eu acho que esses são os temas principais, né? Nós vamos ter que, evidentemente, a pauta da Câmara vai caminhar, mas nós precisamos urgentemente resolver o problema do orçamento desse ano, né? O orçamento não foi votado. Para votar o orçamento, nós temos que ultrapassar os vetos que já têm o tempo necessário para serem votados. São mais ou menos 40 vetos que têm que ser analisados pelo Congresso Nacional. Então, após o Carnaval, porque não vai ter Carnaval, né? Mas também não vai ter sessão na semana do Carnaval, por enquanto, pelo menos, não foi convocado. Mas, após a semana do Carnaval, é fundamental que o Congresso se reúna para discutir os vetos e, enquanto a Comissão de Orçamento analisa o orçamento e as emendas, e, consequentemente, a gente vote rapidamente o orçamento, porque o orçamento vai estar ligado também à questão do auxílio emergencial. Então, são duas questões que andam juntas, né? E eu acho que é necessário que a gente dê uma solução a melhor possível para isso, abrangendo o maior número de pessoas que estão precisando hoje do auxílio emergencial. Então, me parece que durante praticamente um mês nós vamos ter que tratar desse assunto e nos concentrar nisso, né? Eu acho que essa é a pauta fundamental. E, evidentemente, eu estou de acordo com o que o André colocou aqui nas principais pautas. Acho que a gente deve evoluir para a reforma tributária depois disso. Obrigada, deputado. Deputado Joaquim Passarinho, o senhor falou da reforma administrativa e também da reforma tributária, que parece que é um consenso, né? Sempre, a necessidade de reforma tributária sempre é um consenso, né? O texto que se vai chegar é que é o ponto sempre muito difícil. O senhor indicaria mais alguma prioridade para esse ano? Eu acho que nós estamos concordando, graças a Deus. Eu acho que o primeiro orçamento, né, nós precisamos destravar o orçamento da União, e como o Zaratini falou, ele está muito ligado a essa ajuda emergencial que todos queremos, porém nós precisamos enquadrar isso dentro do orçamento, nós precisamos achar da onde tirar esse recurso e como poder efetivá-lo, né? A reforma tributária, ela já está mais do que na hora. Volto a dizer, não é aquela reforma que cada um quer, é possível, mas que a gente possa não fazer um remendo, fazer realmente uma reforma, e que a gente amplie a base, que a gente faça ela progressiva, que os que podem mais, paguem mais, que a gente possa fazer isso, e essa redistribuição para que municípios e estados possam ter mais dignidade para poder administrar os seus estados, os seus entes. E a reforma administrativa, ela é importante, na minha opinião, não é para a fim de demonizar o servidor público. Eu acho que o servidor público, nessa pandemia, foi o único que não perdeu. O servidor público manteve seus salários integrais, nenhum problema com os servidores públicos. Nós precisamos dos servidores públicos, eles são importantíssimos para a máquina brasileira, porém, nós temos que trazer à tona a meritocracia. Aqueles que trabalham mais, que são mais competentes, têm que ganhar mais. Acho que nós precisamos entrar nesse debate. Volto a dizer, ele é importantíssimo para que a gente possa fazer esse novo Brasil que nós tanto precisamos. Deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, e vice-líder do governo da Câmara, muito obrigado por sua participação na Expressão Nacional. Muito obrigado você, obrigado André, Zaratini, pela forma cortês que a gente tem falado, tem discutido, e a gente espera que esse seja o tom de conciliação, de trabalho, de divergência sim, mas que com muita competência nós possamos juntos construir esse novo Brasil. Eu agradeço também ao deputado André Figueiredo, do PDT do Ceará, líder da oposição na Câmara dos Deputados. Muito obrigada, deputado. Obrigado, Maristela. Obrigado
aos colegas Zaratini, Joaquim Passarinho, a você, telespectador que nos acompanhou aí no Expressão Nacional, também fazendo minhas as palavras, tanto do Joaquim quanto do Zaratini, de trabalharmos para que o Legislativo cada vez mais possa dar uma grande contribuição para o Brasil que nós queremos construir dentro de um projeto nacional de desenvolvimento. Deputado, obrigada. Deputado Carlos Zaratini, PT de São Paulo, líder da minoria no Congresso Nacional, muitíssimo obrigada por sua participação no Expressão Nacional. Obrigado, Maristela, obrigado à produção do Expressão Nacional, cumprimentar aqui o Joaquim Passarinho e o André, que tem ajudado a promover o debate na Câmara, e parabenizar a TV Câmara por essas iniciativas. É fundamental a gente permitir à população que entenda, de fato, o que está sendo discutido na Câmara, né? E muitas vezes as pessoas assistem o telejornal das grandes emissoras e não compreendem exatamente o que está acontecendo. Então, é muito importante esses debates, esses programas, para que o povo possa ter um detalhamento da nossa atividade na Câmara dos Deputados. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, deputado. Bom, você que nos acompanhou e que já conhece a Expressão Nacional, sabe que normalmente a gente recebe 4 pessoas, né? Então, no programa de hoje, a gente teve 2 líderes da oposição, um líder da base do governo, mas porque o deputado Hugo Mota, líder do Republicanos, foi convidado, tentou ainda entrar no programa, o programa já em andamento, mas infelizmente não foi possível, daí que houve esse desequilíbrio, mas que eu acho que não prejudicou muito o nosso debate, o debate transcorreu bem. Antes de encerrar, eu quero fazer 2 lembretes. Primeiro, que nós passamos o programa falando sobre pautas prioritárias. Então, se você tem interesse em acompanhar o andamento dessas pautas, eu sugiro que você entre na página da Câmara, na internet, câmara.leg.br. Lá no alto você vai encontrar atividade legislativa, propostas legislativas, você marca lá a PL para um projeto de lei, o PEC para uma proposta de emenda à Constituição, o número, o ano, cadastra o seu e-mail e você passa a ser notificado de toda mudança na tramitação dessa proposta na Câmara dos Deputados. E também o segundo lembrete vai na mesma linha, que está relacionado ao acompanhamento do trabalho da Câmara. Você pode acompanhar em tempo real os debates dessas propostas por meio do aplicativo Câmara